Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre uma grande vitória que nós tivemos no STF, hein? O STF decidiu pelo fim do regime jurídico único. Olha que coisa curiosa, é o que eu falo para vocês no final das contas. Por mais que o STF seja contra a direita, esteja ajudando Lula e coisa e tal, os ministros do STF, em sua maioria, já percebem a mesma coisa que o povo brasileiro percebe, que é a enorme ineficiência do Estado. Como é que essa máquina é uma máquina absolutamente ineficiente, né? E está tentando aqui justamente flexibilizar os regimes de contratação. Vamos entender o que significa isso daqui, porque é uma decisão absurda lá de 2007, tá? Ou seja, houve uma reforma administrativa feita pelo Fernando Henrique Cardoso em 1998, e em 2007 o STF de então deu uma decisão suspendendo esse trecho da reforma deles, mas não havia sido ainda julgado no mérito, e agora foi julgado no mérito e decidiu-se que era constitucional sim a reforma que permite, por exemplo, que funcionários da administração pública sejam contratados via CLT, ou seja, não precisam mais ser contratados como funcionários públicos propriamente ditos, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Ancap Nível Ouro no gov.br, filho do Peter não reconhecido, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, no Brasil existe uma série de proteções para o funcionário público, né? Chega a ser uma coisa absurda, eu já falei para vocês, em lugar nenhum do mundo você tem o grau de estabilidade que tem o funcionário público no Brasil. Em muitos países do mundo você tem algum tipo de estabilidade para funcionário público, mas no nível do Brasil, que é praticamente proibido você demitir funcionário em qualquer situação, isso não existe. Justamente por quê? Porque você acaba criando uma espécie de nobreza, né? Uma classe privilegiada de trabalhadores no Brasil, que muitas vezes ganha acima da média do mercado e não pode ser demitida, não está sujeita a nada, não precisa trabalhar tanto assim, porque no final das contas não pode ser demitido. Isso acaba sendo imensamente injusto com o resto dos brasileiros que tem que trabalhar para sustentar essa turma, né? É uma visão meio monarquista do Brasil, de aristocracia mesmo, né? Você entrou para a turminha, agora você é um aristocrata, servidor público e coisa e tal, né? E bom, isso além de todos esses aspectos do ponto de vista sociais ruins, tem um outro aspecto também, que é o aspecto da ineficiência, né? Como eu falo para vocês, eu não estou dizendo que todo funcionário público acaba sendo encostado. Eu conheço muitos funcionários públicos que trabalham pra caramba. Mas o que eu digo, e é verdade, é que o incentivo para o funcionário público é não fazer nada. E isso qualquer funcionário público consegue ver. Por quê? Porque o funcionário público que não faz nada, ele tem menos chance de sofrer um PAD, de sofrer um processo administrativo interno, de sofrer problemas. Se você faz alguma coisa, você pode errar. Tudo que é feito pode gerar algum erro. Então, o incentivo que existe para todo funcionário público é sentar em cima de tudo e não fazer nada. Porque se você não faz nada, você não pode ser demitido. Você não vai ser demitido. Então você ficou sentado em cima daquele processo ali, não fez nada, arrumou uma desculpa, disse que furou o pneu da barca, que furou o pneu do trem, não sei o que lá, não pôde acessar isso daí, inventa uma desculpa qualquer. Você não vai ser demitido mesmo, não tem muito que eles possam fazer, e no final das contas você não tem o risco de fazer alguma coisa, aquilo dá problema e você ser responsabilizado depois. Então isso acontece em toda a administração pública. Os funcionários públicos que querem trabalhar, que querem fazer coisas, acabam sendo penalizados em função do que aqueles funcionários que não querem fazer nada, que sentam em cima de processo, que protelam as coisas de propósito. Esse é o incentivo. O incentivo é para o funcionário público não fazer nada. Infelizmente, alguns funcionários públicos não veem essa coisa, ou pelo menos não conseguem ser tão passivos desse jeito e acabam trabalhando, né? Mas o incentivo é o contrário. E aí o que acontece nesse caso? Existem duas maneiras de contratação. Assim, existia até 98 uma maneira de contratação única, que era a contratação como servidor público, né? É o chamado regime jurídico único. Então se o governo quisesse contratar um funcionário público, tinha que contratar com um regime jurídico único. Em 98, o Fernando Henrique Cardoso fez uma reforma administrativa que previa a contratação via CLT. Ou seja, além do regime jurídico único, que é muito caro, por quê? Porque dá garantia de aposentadoria muito grande, tem um monte de penduricalhos em cima do regime jurídico único, que na CLT não tem. A CLT sai mais barata para o governo do que o regime jurídico único.
Veja, é só isso que muda, tá? Porque no final das contas a CLT, o funcionário público, ele continua tendo estabilidade, continua tendo um monte de garantias e coisa e tal. Então o que muda só é o custo para a união da contratação da pessoa. E essa reforma foi aprovada em 98, um monte de gente chegou a ser contratado como CLT, mas chegou em 2007, o PT entrou com uma ação alegando inconstitucionalidade dessa medida no STF. Segundo eles disseram, a medida ela não teria sido aprovada. Eles alegaram duas coisas, na verdade. Primeira coisa, eles alegaram que não teria sido aprovadas em 2 turnos. Por quê? Porque foi aprovado no primeiro turno, aí no segundo turno eles mudaram o local onde estava escrito esse negócio. O número do artigo mudou ali. Né? E aí é uma questão, né? Eles entendem que teria que ser aprovado 2 vezes com essa mudança. Mas não faz sentido, porque é a mesma coisa, só mudou o número do artigo ali, a posição do texto, né? E a segunda coisa que eles diziam é que isso afrontava a cláusula pétrea da Constituição. Lembra que a gente já explicou isso? É o artigo 60, parágrafo 4º, que diz que a Constituição não haverá PEC, não haverá proposta de emenda à Constituição que alterará direito fundamental, que diminuirá direitos, né? E entenderam que isso daí era um direito. Como assim era um direito? Isso não é um direito. Pô. Ser contratado de uma forma é direito de alguém? Veja, a decisão do STF fala o seguinte: quem já está contratado hoje como regime jurídico único, né, vai continuar. Não pode ser mudado para CLT. O regime jurídico único continua para todo mundo. Agora, nas contratações a partir daqui, pode ser contratado via CLT. Né? E o curioso dessa história é que então, em 2007 houve uma liminar. Lembra, liminar é aquela decisão que o juiz toma preliminarmente. Ele ainda não avaliou se o negócio é verdadeiro ou não, mas como ele teme que aquela decisão pode causar mais problemas, ele toma uma decisão liminar, uma decisão antecipada. E naquela época a decisão foi para proibir a contratação CLT. Então, não, em princípio o PT tem razão, não pode contratar CLT. Né? E aí ficou suspensa essa contratação CLT no governo federal, até agora. Agora o STF julgou no mérito, então agora é a decisão definitiva, mas chegou à conclusão de que sim, é válida essa flexibilização. Né? Ficaram vencidos Carmen Lúcia, Edson Fachin e Luiz Fux. Olha que coisa curiosa, Cristiano Zanin e o Flávio Dino votaram a favor, né? Votaram pela contratação CLT, bem como os outros ministros todos, né? E por que isso? Por que os ministros do Lula votaram a favor disso? Porque, de novo, o Lula está com um problema. O Lula quer contratar um monte de funcionário público, mas não tem dinheiro para isso. Contratação CLT é mais barata do que contratação regime único, regime jurídico único. Então parece que teve aí uma manobrazinha, que não deixa de ser uma manobra boa. No final das contas, estou satisfeito. Que bom que foi isso, é a decisão correta, diminui o custo. Melhor ainda se passarem a reforma administrativa que começou a ser discutida na época do Bolsonaro, que permitia também a contratação temporária de funcionários públicos. Isso é um caminho muito melhor no final das contas. Por quê? É o que acontece na Argentina, por exemplo. Por que o Milei consegue demitir um monte de gente? Porque lá na Argentina ele já tem esse negócio de contratação temporária. Você contrata o funcionário público por um período, por, sei lá, 2 anos. E depois de 2 anos, você pode recontratar ele ou você pode encerrar o contrato dele. Então, ou seja, você acaba com essa questão da indemissibilidade do funcionário público. O funcionário público não pode ser demitido de forma alguma, justamente tornando o emprego público temporário. Eu acho que esse é o caminho, né? O argumento que os funcionários públicos dão é que, se o funcionário público puder ser demitido, o chefe, por vingança política, pode demitir o funcionário, não sei o que lá e coisa e tal. Só que o contraponto disso daí, que o funcionário público pode fazer merda à vontade e não vai ser demitido nunca, porque não é demitido nunca, eles falam assim, não, mas se ele fizer merda, ele pode ser demitido. Realmente, em tese, existem mecanismos para um funcionário ser demitido. Só que na prática, isso não funciona. Por quê? Porque quem é que decide esses processos administrativos contra funcionários públicos? São outros funcionários públicos que também não querem ser demitidos. Então ninguém quer abrir a proposta para a demissão de funcionário público. Né? Um PAD pode ser danoso, o cara pode levar multa, pode perder parte do salário, pode perder promoção, pode perder um monte de coisa, mas ser demitido é muito difícil, viu? Então, essa flexibilização aqui é boa, é muito pouca, tá? Eu espero que em breve a gente tenha a contratação temporária no serviço público, porque aí você resolve esse problema. De novo, o chefe não pode demitir o funcionário né, durante o período dele que ele está contratado ali.
mas o período não é mais infinito, agora o período tem um prazo. Então, depois de um tempo, se o funcionário não atendeu às expectativas, ele pode sim ser demitido, ele pode simplesmente não ser recontratado novamente, né? É assim que o Milei está fazendo na Argentina. Essa reforma, que foi discutida com o Bolsonaro, mas não foi aprovada ainda no Congresso, prevê esse tipo de contratação. Enfim, um pequeno avanço. Não deixa de ser um avanço, coisa positiva, vinda do STF. Olha que coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.